Olá pessoal, estamos de volta aqui então com o Dr. Ricardo Rocha Leite, que é juiz do Distrito Federal. E o Dr. Ricardo vai nos explicar agora como que é a organização política administrativa do Distrito Federal. Como funciona lá toda a estrutura, que como ele vai nos explicar, é diferente do Estado, que nós estamos acostumados aí no Estado de São Paulo, por exemplo, que tem uma dimensão. Dr. Ricardo, como que funciona então essa organização lá? Isso é bom esclarecer que o Distrito Federal, né, ele tem algumas peculiaridades, como ente federado, ele tem umas peculiaridades em relação aos estados. O artigo 32 da Constituição Federal veda a criação de municípios no Distrito Federal. Então, no Distrito Federal, nós não temos municípios, são chamadas regiões administrativas. Então, a primeira peculiaridade do Distrito Federal é não ter município. Então, assim, de forma diferente do estado de São Paulo, a gente não tem a divisão em municípios. Nesse ponto, há uma lei de organização do Distrito Federal que prevê as chamadas regiões administrativas. Essas regiões administrativas assemelhariam-se aos municípios, né, mas só para fins didáticos esclarecer isso aqui, porque não são municípios. Então, nós não temos prefeitos, as chamadas regiões administrativas que dividem politicamente e administrativamente alguns pontos. Algumas das regiões administrativas mais conhecidas são Taguatinga, Ceilândia, então elas não são municípios, elas integram o Distrito Federal e não tem prefeito. O que acontece em relação a essas regiões administrativas, isso também é um ponto peculiar, é que o governador do Distrito Federal indica os chamados administradores para administrarem durante determinado período aquela região administrativa. Seria a cidade de São Paulo tem como se fosse subprefeituras. Sim, subprefeituras, sim. Seria essa mesma ideia de nomeação de um administrador para o exercício daquela região administrativa, porém com a peculiaridade que ele não é um prefeito. Sim. Ele não é eleito, e sim ele é indicado pelo governador do Distrito Federal para o exercício de um determinado período. Ótimo. E o Poder Judiciário? Sim. Em relação ao Poder Judiciário, também é um ponto bem interessante a gente destacar aqui, porque ele tem algumas peculiaridades. No Distrito Federal, nós temos a Justiça Federal, né, os chamados juízes federais, com o Tribunal Regional Federal. No meu caso, eu integro o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, chamado TJDFT. O TJDFT, ele é um tribunal mantido pela União, então a questão orçamentária, o orçamento advém da União, porém os juízes que integram, os magistrados que integram a justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios julgam matérias estaduais, ou seja, o que diferencia de um juiz federal que tem a sua vinculação ao Tribunal Regional Federal. Então, um juiz de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios julga matéria estadual, porém com o orçamento advindo da União. Então, eu sou considerado como juiz do Tribunal de Justiça um servidor público federal, porque o meu subsídio provém da União, porém eu julgo matéria estadual. Tanto é que para o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o TJDFT, para fins estatísticos, é considerado um tribunal de justiça estadual, justamente por ter essa questão de julgamento da matéria relacionado a aspectos estaduais. Entendi. E nessa estrutura, nós temos o TRF, lá no Distrito Federal. Sim, temos o TRF, que seria a segunda instância da Justiça Federal, certo, que também é mantida pela União, porém com as competências previstas no artigo 109 da Constituição Federal. Então, um juiz federal vinculado ao TRF tem a questão da competência em razão da matéria estabelecida no artigo 109. Já os juízes do TJDFT integram a chamada competência residual, que é a da Justiça Estadual, que julga todas as outras matérias que não estão afetas, não estão direcionadas às chamadas justiças especializadas. Então, um juiz do TJDFT é o juiz, assim como um juiz de direito de uma comarca em São Paulo. Julga as mesmas matérias. Há o Tribunal do Júri, a Vara Civil, a Vara de Fazenda Pública, todas com matéria estadual. Veja bem, como nós estávamos falando no primeiro bloco, o juiz, como o senhor teve essa formação de advogado, trabalhou em vários,
ter uma visão ampla do sistema. E para judicar, fica mais, não é que é mais fácil, nunca é fácil decidir, não é? Em qualquer situação. Lembra de algum caso assim, de difícil de decidir? Ah, sim, vários Vários, casos. né? Assim, eu costumo falar que ser juiz não é fácil porque a gente só lida com problema. Exatamente. Ninguém ingressa ao judiciário sorrindo, né? Dificilmente uma pessoa chega porque ela traz ao juiz um problema, uma coisa que não, uma questão fática, algum conflito que não foi resolvido de forma amigável, de Sempre forma tem concessão. um que sai insatisfeito. Sempre tem uma resistência, né? resistência. Sempre tem alguém que resiste e isso gera um problema e vai, né, desaguar no Poder Judiciário. Então tem muitos casos sensíveis, casos de direito de família. Família é mais complicado, Casos não é? muito complexos de direito de família que demandam do juiz não só um conhecimento jurídico, como a gente abordou aqui no primeiro bloco, mas um conhecimento, uma experiência de vida, né? Que o juiz tem que angariar durante o tempo, porque a questão familiar muitas vezes tem um sentimento do juiz em audiência, tem o contato do juiz com as partes. Então isso tudo são questões que devem ser levantadas. Casos, né, de complexos também que eu já enfrentei, em casos afetos à competência criminal, estupro de crianças e adolescentes. Isso é difícil. Muito difícil, né? Sua larga experiência como delegado, né, pode nos dizer isso. Casos muito complexos, casos muito complexos e em alguns casos relacionados a padrasto, como o denunciado ali, o suposto autor do crime. Então são questões bem complexas. Questões cíveis, envolvendo discussão de propriedade, reintegração de posse, nos casos em que eu peguei uma vez uma circunscrição, né, porque isso até é bom a gente destacar aqui que como lá a gente não tem municípios, nós não temos comarcas. Então os juízes do Distrito Federal atuam em circunscrições que se assemelham às comarcas, sim, por exemplo, do estado de São Paulo, do estado de Minas Gerais, do estado do Rio. Que é um limite territorial. Isso, que é a questão da competência, sim, fixada pela, né, questão territorial. E aí lá então nós temos essas chamadas circunscrições judiciárias. Interessante. E eu estava próximo, e até um ponto o que é interessante destacar também com relação à Justiça do Distrito Federal, é que a gente tem 31 regiões administrativas, que são, né, que fazem parte ali, como eu disse, alguns exemplos, Taguatinga, Ceilândia, e 16 circunscrições. Então não são todas as regiões administrativas que têm circunscrição, algumas não têm. Então, como eu estava dizendo, é um dos atrativos do concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, as circunscrições serem próximas de Brasília. Então, a mais distante, que é uma circunscrição que chama-se Braslândia, que ela tem uma atividade predominantemente rural, ela fica a 50 quilômetros de Brasília, né? Então, essa questão geográfica do Distrito Federal, ela tem peculiaridades em relação a outras unidades, como havia citado Minas Gerais, Bahia, que são estados com uma extensa, né, com um território extenso. Isso acaba sendo um atrativo porque se mora, né, reside em Brasília. Os juízes têm essa possibilidade de residir na capital federal. E estou dizendo isso porque eu tive uma experiência justamente nessa circunscrição, que é a circunscrição mais distante de Brasília e que era uma reintegração de posse desses movimentos sociais, que é também uma questão muito sensível, muito complexa, porque foi deferida a medida liminar de reintegração de posse, só que havia uma grande dificuldade no cumprimento dessa decisão, porque eram muitas pessoas que integravam esse movimento, e aí foi que eu contei com um belo trabalho de um delegado que participou de toda essa operação, porque eram mais de 200 pessoas, e dentro dessas pessoas tinham idosos, crianças, então assim, tinha que ter todo um tato, uma sensibilidade, porque a decisão em si não era o mais complexo. Juridicamente a decisão não era complexa. Só que o cumprimento dessa decisão gerou uma necessidade de um envolvimento, tanto do juiz como do delegado, para cumprir, porque havia muitas famílias em situações de miserabilidade, não tinham para onde ir. Então e o próprio proprietário, que
queria, né, ser reintegrado na posse. Então são questões que o juiz lida no seu dia a dia e que, como eu disse, são questões algumas juridicamente complexas e outras, às vezes, não tão complexas juridicamente, mas do ponto de vista social, de cumprimento dessa decisão. Que não é simples, Não aplicar é a lei, simples. está escrito 2 mais 2 não é 4, tem um problema social. Sim, tinha uma questão social envolvida, questão de movimentos sociais e alguns integrantes desse movimento estavam armados, então tinha toda uma questão de segurança, Cuidado. Então, assim, são questões, são decisões que o juiz tem que dar, que demandam muita responsabilidade e também muita humanidade. Eu gosto de usar essa palavra quando eu falo do exercício do Poder Judiciário, que o juiz, logicamente, precisa ter um conhecimento técnico, mas ele precisa ter humanidade. E essa humanidade, ele precisa conviver, o juiz não pode, na minha visão, ser uma pessoa afastada da sociedade em que ele vive, porque é esse conhecimento, essa visão que ele tem da localidade, da regionalidade, é que vai proporcionar essa humanidade no exercício da jurisdição. Doutor Ricardo, infelizmente nós estamos chegando no final do nosso bate-papo aí. Então eu queria deixar aí para as considerações finais. Fique à vontade. Eu, mais uma vez, queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, trocar algumas ideias sobre o Poder Judiciário, especificamente sobre a Justiça do Distrito Federal, sobre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E nessas considerações aqui eu queria ressaltar que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, do qual eu integro, é um tribunal bem estruturado, é um tribunal que é um tribunal de médio porte, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça de Minas são considerados tribunais de grande porte. Lá é um tribunal de médio porte, aproximadamente 400 magistrados, em que tem essa peculiaridade de ser um poder judiciário da União, com uma boa estrutura, né? Então uma estrutura boa tanto de ponto de vista físico como do ponto de vista pessoal, são servidores bem qualificados e isso é um fator que influencia diretamente no exercício da sua atividade, Sim, né? da prestação jurisdicional, perfeito. ter uma boa estrutura, ter um bom pessoal, isso é um fator de aprimoramento, aperfeiçoamento necessário para uma prestação jurisdicional célere, efetiva e que atenda à função social, porque o juiz ele é um agente de transformação social, né? São os agentes políticos que são agentes de transformação social e ele não faz nada sozinho, né? O juiz ele não faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Então, não tem o eu, né? Não existe isso. Como integrante de uma sociedade, você precisa estar bem rodeado de boas pessoas, de pessoas comprometidas, e é isso que a gente precisa, né? E falar aí para os futuros colegas, né, que pensam aí em prestar a magistratura, a minha mensagem é ter força, ter determinação, ter foco, ter ciência de que a magistratura exige comprometimento, exige responsabilidade, exige dedicação, exige neutralidade, ser imparcial, né, sem favorecimentos pessoais, mas é uma profissão que engrandece muito. Eu sou muito realizado, né, sou muito feliz na minha profissão, costumo falar que para mim a magistratura com a docência me completam. Eu não tenho como falar qual que eu gosto mais, eu gosto das duas e acho que as duas são importantes instrumentos para a melhora da sociedade. E acho que cada um, né, dentro da sua competência, da sua atribuição, fazendo um pouquinho, a gente pode tentar melhorar aí a nossa sociedade. Muito obrigado, agradecemos muito o seu tempo, dedicação, tudo que foi falado, achei de suma importância, a parte acadêmica, a parte estrutural do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, ficamos aqui então e até a próxima vez. Até mais.